Biomagnetismo médico. O que é isso? Vamos aprender um pouquinho hoje? Eu sou Tereza Brini e vamos falar sobre ímãs hoje. Olá! Hoje o nosso assunto é um pouquinho mais, digamos, difícil um pouquinho de explicar, mas eu vou tentar fazer o meu melhor, tá? Nós vamos falar sobre ímãs e biomagnetismo. O que é isso? O biomagnetismo, ele é uma técnica médica mesmo, que pode ser utilizada com qualquer tipo de medicina, alopática, homeopática, pode ser usada junto, sem problema nenhum. E o que é que ela trata? Ela trata alterações de pH no nosso corpo. O que é isso? O nosso corpo, o ideal seria ele funcionar com o pH neutro. Quando, devido à alimentação, devido à poluição, devido a processos hormonais, processos emocionais, o pH de alguns tecidos e órgãos podem se tornar alterados. O que é isso? Pode ficar ou ácidos ou básicos, dependendo realmente do que está acontecendo. Todo o pH, ele tem também Vou explicar primeiro como que acontece essa alteração. Lembra lá da época de escola que a gente aprendeu sobre o átomo, os elétrons, os prótons, nêutrons? Então, quando na célula existe uma carga positiva, uma carga mais positiva do que negativa, isso vai alterar o pH. Quando existem mais elétrons ou quando existem mais prótons, essa carga altera. Tá? Então vamos tentar começar por aí. Esse pH alterado, ele facilita a infecção por vírus, bactérias, fungos, protozoários, parasitas, e quando existe essa alteração, existe então uma diferença de energia positiva e negativa. Então é uma energia elétrica mesmo, né? Um potencial elétrico. Quando a gente trabalha com ímãs, os ímãs, eles têm uma polaridade negativa e uma polaridade positiva. Então vamos por tópicos e entender como funciona a técnica. Essa técnica ela foi estudada e descoberta por um médico mexicano, que é o Dr. Isaac Góes, e isso foi final da década de 80 e início de 90, onde estava tendo assim, o auge, né, da AIDS naquele momento, e ele, como médico e acupunturista, ele começou a estudar pontos de acupuntura que poderiam estar relacionados com o vírus da AIDS. Então, existe todo esse estudo, eu não vou entrar em detalhes aqui agora, mas tem muito isso na internet, tá? Posso até colocar um link aqui nos comentários, que quem quiser aprender mais sobre a técnica mesmo. Então, o que importa para nós agora, nesse momento, é entender o seguinte, que quando existe no corpo um momento, um órgão que está com uma polaridade alterada, a gente colocando um ímã nesse local, por exemplo, se aquela polaridade que está ali é uma polaridade negativa, se a gente colocar também um ímã negativo no local, o que acontece com uma carga igual? Ela se repele, né? Então, quando eu coloco em determinado local essa polaridade negativa e pesquisando no corpo o par biomagnético dele, vai equilibrar. E quando equilibra, aquele pH que estava alterado, ele neutraliza, fazendo com que as bactérias, vírus, fungos, parasitas que estiverem naquele local, fique assim quase impossível deles conviverem.
E aí a nossa imunidade, o nosso sistema imunológico tem condições de atacar, de defender com relação a isso. Não é muito simples explicar isso, mas vamos ver. Como que é detectado o pH alterado do corpo? Tá? Existe um processo na técnica que chama rastreio. O que é o rastreio? Existe um mapa com todos os pontos, que isso o Dr. Góes pesquisou e já tem, né, pronto, um mapa com todos os pontos. Então a gente vai colocando um ímã no ponto que está em vários pontos. Então vamos supor que eu coloquei o ímã em determinado ponto que está alterado. O paciente, nesse caso do rastreio completo, o paciente fica deitado em uma maca e é observado a posição dos pés. Quando é colocado um ímã no ponto alterado, esse pé ele tem ou um encurtamento ou um alongamento, ou seja, há uma diferença entre os pés. E aí vai-se com a outra polaridade do ímã, colocando em outros pontos e ver aonde se iguala, tá? Então isso é chamado rastreio. Existem vários vídeos sobre o rastreio na internet. Pode ser usado em veterinária? Pode. Mas é um processo assim, bem demorado, bem detalhado e que muitas vezes o animal já chega para mim com um diagnóstico. Ele tem uma giardia, ele tem uma sinomose, ou ele tem um gato com FIV, com FeLV. Já vem ali qual é o parasita, qual o vírus que está sendo procurado naquele momento, né, que está provocando a doença. Então, quando já chega para mim, eu não utilizo na minha prática de rotina o rastreio completo, tá? Porque demanda muito tempo, demanda ter alguém para colaborar, normalmente o tutor, para ser tipo uma antena para pesquisar esses pontos no animal. Então eu prefiro usar os pontos que a gente chama de pronto-socorro, sabe? É aquele ponto pontual, é aquele ponto específico para cada problema. Então a gente vai ver nas imagens também animais recebendo a técnica. Como que eu faço? Coloca-se uma roupinha de preferência, porque esses ímãs eles são presos por fita crepe no animal, que tem que ficar com esses ímãs durante 20 minutos. Então uma sessão de biomagnetismo demora em média de 20 a 30 minutos. Como eu atendo coisas mais específicas, nas imagens vocês verão animais tratando de giardia, de processos oculares, vai ter animais com distúrbios de rins. Funciona muito bem para várias coisas, sabe? Principalmente cálculos urinários, principalmente em gatos, lesões articulares. Então, assim, existem pontos para a maioria dos processos de doença. E há um equilíbrio muito bom e os animais reagem muito bem com a técnica. Então, quando a gente coloca os ímãs, normalmente dá um soninho, sabe? Eles relaxam, porque vai tendo um equilíbrio daquilo ali e dá uma sensação de bem-estar mesmo. Eu mesmo já recebi muitas vezes a técnica e realmente dá um sono, um relaxamento, uma predisposição muito boa, sabe? Ao bem-estar mesmo, porque há um equilíbrio. Então é colocado o ponto, esse ponto vermelho é o ponto positivo, o ponto preto é o ponto negativo, certo? Então é colocado, dependendo do processo, um par biomagnético. Então esse aqui é um par biomagnético. Ele pode ser usado então em várias partes, em várias circunstâncias. Qualquer dúvida que vocês tenham, sabe, se quiser aprender mais, saber mais, para o vídeo não ficar muito longo, muito cansativo, eu não vou ficar determinando pontos, determinando o que faz, assim, como que rastreia, porque realmente o rastreio completo eu não faço, tá? Por ser realmente mais objetivo, a gente já colocar
no ponto que a gente precisa. Mas se tiverem interesse, quiserem saber mais, é só colocar nos comentários. Outra coisa, o que impede o uso do bio? Duas coisas básicas, tá? Duas regras. Gravidez, então mulheres grávidas não devem usar a colocação dos ímãs. E outra coisa, o uso de quimioterapia. Então, casos de alguns tumores, cânceres que estão sendo usados a quimioterapia, não é adequado usar, tá? É uma contraindicação usar os pares de ímã. Então é isso, gente. Para falar mais sobre essa técnica, uso demais, certo? Tanto como já recebi, como faço nos animais com muita frequência. E tem um resultado muito bom, realmente, tá? E pode ser usado independente do processo, independente do problema, respeitando, então, as duas coisas que não devem ser usadas, na gravidez e na quimioterapia. Qualquer coisa, coloque nos comentários. E, como vocês viram nas imagens, os animais, eles ficam quietos, ficam tranquilos, porque realmente dá uma calma. E os meus pacientes, né, e os tutores dos meus pacientes que usam a técnica sabem muito bem os benefícios que isso provoca, né, os benefícios que temos com relação a isso. E não é invasivo, não provoca nenhum tipo de contraindicação, não tem nenhum tipo de dor, né, porque quando é feita às vezes a acupuntura, os animais têm às vezes medo da agulha, alguma aversão, alguma dor. O bio não provoca nada disso, tá? Só mesmo às vezes um incômodo, né? Igual tem uma cachorrinha que aparece nas imagens que coloca no olho, porque o processo dela é ocular. Então, isso aí às vezes dá um incômodo. Mas é isso, funciona para a maioria dos casos neurológicos, articulares, comportamentais nem tanto, tá? Mas em casos mesmo de físicos mesmo, né? Onde tem um vírus, onde tem uma bactéria, onde tem um fungo ali provocando tudo aquilo ali, certo? Então, mais uma coisinha aí das técnicas que eu utilizo. Não é uma coisa fácil de se explicar com relação a esse pH, essa coisa toda, porque eu procuro ser o mais objetivo possível, mais simples possível, para que as pessoas entendam. E se quem quiser aprofundar mais, entre em contato, ou então existem na internet vários cursos, várias palestras sobre o assunto, tá bom? Então é só isso que eu vim trazer para vocês. Sou Tereza Brini, então não se esqueçam, curtem esse vídeo, se curtiram, compartilhem, inscrevam-se quem não é inscrito, é só apertar o botãozinho vermelho, inscreva-se em vermelhinho que está aqui abaixo, tá bom? Gratidão, Tereza Brini aqui.